Olá, muito boa tarde. Olha só, hoje eu estou aqui com o Dr. Luiz Duval e nós vamos falar sobre um tema, tá? Que acontece muito com crianças entre 3 meses a 6 anos, que é a famosa laringite, doença respiratória que acomete muito nos casos infantis. Tudo bem, doutor Luiz? Muito boa tarde. Boa tarde, Flávia. Tudo bom? Que delícia você estar aqui com a gente, ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Gostaria de agradecer pelo convite e obrigado por ajudar a prestar esse esclarecimento para a população. Isso é ótimo, né, doutor? E esse tema é um tema que acontece agora com essa frequência, até mesmo mudanças bruscas, né, de temperatura, uma hora quente, outra hora faz frio. Exato. E quem sofre são as crianças, não é? É. Doutor, o que é a laringite? Bom, a laringite ela é um processo inflamatório que ocorre na região da laringe. Para a gente poder explicar mais ou menos, ser um pouco mais claro, as vias aéreas superiores, ela se divide em 3 porções, né? A supraglótica, a glótica, que é onde se situa a laringe, Sim. e a infraglótica, né? E em seguida vem a parte do trato respiratório intratorácico, que é formado pela traqueia e pelos brônquios, né? Então, a inflamação da laringe, ela ocorre na região da glote, e é onde se situam as cordas vocais, tá? E esse processo inflamatório, ele pode ser desencadeado por um processo viral, Tá. tá? E quais são, assim, os primeiros sintomas, doutor? Quando você já nota que a criança já está com a laringite? Tá. Os sintomas mais breves, eles começam com uma rinorreia, tá? Uma dor de garganta, que é uma faringite, Tá. E a tosse. Uma tosse leve inicialmente, com febre baixa. Isso nos 1 a 3 dias. Em seguida, que se iniciam os sintomas mais característicos da doença, que seriam o estridor laríngeo, a rouquidão, Que a criança fica mais... que é aquela rouquidão que você nota na criança na sala de espera, já quando ela chega ao pronto-socorro. Tá. Entendeu? Aquela tosse que a gente chama de tosse ladrante. Que fica aquele... que você sente que o E tem peito fica... Né, com aquele barulho, assim, pesado. Que a gente fala da linguagem, né, gente? Do dia a dia popular, para vocês entenderem aí de casa. É aquele sinal de esforço respiratório com Sim. aquela tosse ladrante, também conhecida, um termo assim como tosse de cachorro, que o pessoal usa muito esse termo. Sim. Né? Então aí começam essa tosse, né? E essa tosse já direciona uma gravidade que é um sinal da ida ao pronto-socorro. Ok. Porque já tem o início desse colabamento. Sim. Tá? Então é onde a mãe chega ao pronto-socorro, normalmente assustada, porque a criança não para de tossir, é uma tosse ininterrupta. Contínua, né? Contínua. E ela chega ao pronto-socorro normalmente preocupada, porque alguma coisa ela tentou em casa, uma inalação, algum xarope, e a tosse não passa. Então ela chega ao pronto-socorro preocupada e nota-se que a gente até comenta que o diagnóstico é feito da sala de espera, pelo timbre da tosse, pela essa tosse alta, ladrante, você já percebe, você já acolhe a criança, né, e já inicia um tratamento. E após ser diagnosticou a laringite, como que é as etapas iniciais do primeiro tratamento? Tá. A etapa inicial do tratamento, primeiro é o acolhimento, porque a criança chega assustada, chega com medo, porque é uma tosse que não para, a mãe está assustada. Então, a primeira coisa é acolher a criança, preferencialmente no colo da mãe, com a presença da mãe, acalmar a mãe e acolher a criança no colo da mãe. E, se necessário, se numa avaliação imediata, numa triagem, houver uma dessaturação, que é uma queda do oxigênio, iniciar com uma nebulização, mas a nebulização ela é um pouco questionada, por quê? Porque a nebulização você vai fazer com uma máscara, numa criança que já está irritada, numa situação de destempero da mãe, Sim. Então isso pode tornar a criança mais irritadiça. Então, avaliar bem a condição dessa nebulização. Sim, sim. Se houver uma queda de dessaturação, vale a pena a nebulização. Tá? Então teve a queda de saturação, aí... Aí você pode fazer essa nebulização para dar uma oxigenada
na criança. Tá. E aí, em seguida, viria assim, um tratamento mais medicamentoso, né? Tá. Que seria o uso de corticoide, né? E esse corticoide ele tem uma função de diminuir o processo inflamatório da região, diminuir o processo inflamatório da laringe, tá? Isso ele é administrado, pode ser por via oral ou por via parenteral, intramuscular ou endovenosa, de acordo com o quadro, tá? Em quadros mais leves, onde você nota que pela observação clínica você vê que não tem, a criança está bem, a criança entra andando, apesar da tosse ela entra andando, a condição respiratória dela é favorável, a cor dela é favorável, ela está andando, está ativa. Então você pode optar por uma medicação mais por via oral, mais branda, né? Doutora, inclusive tem até mesmo um tratamento, né, intra-hospitalar, que é conhecido como adrenalina. Como que funciona também esse tratamento, além dos dois outros que nós havíamos já falado, comentado aqui? Além da nebulização, do tratamento com corticoide, nós temos o uso da inalação com a adrenalina, que é uma droga de uso intra-hospitalar. Ela não é comercializada. E a ação dessa medicação, ela vai levar ao quê? A uma vasoconstrição da região da laringe, e com isso ela vai diminuir esse estridor, vai diminuir essa tosse, melhorando, dando uma resposta mais imediata ao tratamento. Nos casos mais agudos, mais graves, você lança a mão dessa medicação para quê? Para que a criança tenha uma recuperação mais rápida. Certo? E depois você dá continuidade com medicação por via oral em casa e inalações com corticoide em casa também, Sim. Já tirando a criança dessa fase aguda. E existe, assim, tipos diferentes de laringite ou é só um tipo? Existe a laringite aguda, que é essa que ela ocorre de forma mais agressiva, ela é mais rápida, ela tem uma evolução mais rápida. Você tirando ela dessa crise, que é quando a criança chega ao pronto-socorro, ela vai ter uma melhora em 5 a 7 dias. Às vezes pode ser necessário, se fazer necessário a internação, de acordo com a evolução dessa laringite já dentro do hospital. Você vê que a criança não está tendo uma melhora adequada, então você opta por algumas horas de observação no pronto-socorro, ou se for necessário, ela não tiver ainda um padrão respiratório adequado, né, não voltando a uma respiração normal, mantendo aquele desconforto ainda, você pode optar pela internação, de acordo com a variação desse desconforto respiratório. Tá? Esse desconforto, ele pode ser assim mais leve, ou então ter até um esforço respiratório mais intenso, com retrações de fúrcula, retração do diafragma, retração da musculatura intercostal. E de acordo com a evolução desse desconforto, você vai optar por uma conduta mais agressiva ou menos agressiva, né? E tem também a laringite crônica, que é aquela laringite que dura por várias semanas, né? Que você tirando ela da fase aguda, ela perdura, mas aí você faz um tratamento na base de corticoide por via oral em casa, inalações, e a criança se recupera, entendeu? Uma dúvida que eu tenho, doutor, e acredito que muitas mamães aí também devem estar se perguntando, a laringite, ela é contagiosa? Ela, assim, toda doença viral é contagiosa. E a origem principal, a etiologia principal da laringite é a doença viral, é causada por vírus. Nós temos, entre eles, o parainfluenza 1, 2 e 3, a influenza A e B, e adenovírus, entendeu? E o vírus respiratório sincicial. São os mais comuns, né? Ela atinge aí em torno de 1,5% a 6% da população infantil, né? Numa faixa etária comum de 1 a 6 anos, mas mais frequente por volta de 1 ano e meio, 18 meses de idade. É a área que mais, é a faixa etária que mais atinge. E outra origem, outra etiologia dela pode ser a bacteriana nas crianças já pré-escolares por volta de 5 anos, tá? Que pode também ter uma causa por bactéria, né? Que aí já se faz necessário o uso do antibiótico, que cai mais naquela evolução crônica, entendeu? E o que faz piorar esse quadro? A piora do quadro da laringite, você tem primeiro a posição, como eu falei no início, da criança deitada, tá? Crianças que foram prematuras inicialmente, bebês prematuros que passaram por intubação orotraqueal,
entendeu? Isso facilita no futuro casos de laringite, crianças com história de cirurgias que foram entubadas, entendeu? Doenças prévias do trato respiratório superior, entendeu? Contatos com a criança escolar, criança de creche, de escolinhas, que eles tenham contato com outras crianças, a vida em comunidade, isso também facilita a transmissão viral. Olha, e ela pode, a laringite, ela pode se tornar ou virar uma pneumonia? Eu não digo assim virar uma pneumonia. O que pode acontecer é que essa extensão dessa infecção viral, ela pode, por continuidade, invadir o trato respiratório, o epitélio respiratório da traqueia, dos brônquios e chegar até o pulmão. E por essa infecção viral e de acordo com também a imunidade do paciente, a resistência do paciente, ela pode ser, vamos dizer assim, infectada por uma bactéria e levar a um quadro respiratório pulmonar, mas não em si ela mesma virar uma pneumonia, mas por está muito relacionada à resistência da criança, a imunidade da criança, entendeu? Que nessa faixa etária é muito debilitada. Sim, porque tem contatos com os amiguinhos da escola, né? E agora, falando até mesmo imunidade, durante o tratamento, essa criança, ela tem, claro que nós sabemos que o quanto é importante uma alimentação saudável, mas tem alguma diferença dessa alimentação durante o tratamento, doutor? Olha, na fase da doença, na doença aguda ali, então a alimentação, ela tem que ser tem que ser bem focada em relação à idade, né? Tá. Por quê? Nos bebês, a criança tem aquela tosse ladrante, aquela tosse nos mais novos, né? Aquela tosse ladrante, alta, com estridor, e acaba o quê? Que você tem que tomar cuidado na hora da amamentação, na hora da mamadeira, para evitar a aspiração, porque ela é uma tosse, então tem que tomar muito cuidado nos pequenos pacientes. Ai, eu morro de medo de engasgar. Tem que tomar, o engasgo é muito, pode ocorrer, sim, pode acontecer, sim, tem que tomar muito cuidado. E preferencialmente, optar por uma dieta mais líquida. Tá. Por quê? Porque a sólida vai facilitar o engasgo e a líquida você vai conseguir manter uma hidratação. Sim. Tá? Porque a desidratação pode ser uma causa de complicação da laringite. Então, você mantendo uma hidratação adequada, você, até mesmo com água, soros orais ali no momento do hospital, ou em casa, optar mais por dieta líquida, sopas, sucos, entendeu? Saindo dessa fase aguda, volta-se à dieta normal, entendeu? Mas o cuidado maior é que, assim, as crianças maiores já têm uma defesa em relação a se vomitar, já se autodefender. Agora, os bebês ainda não. Então, é tomar cuidado com a broncoaspiração. Olha, gente, tá vendo? Com o engasgo. Então tem que tomar bastante cuidado, mamães que têm bebês aí em casa, né? Doutora aí tá dando uma super dica. E doutora, agora nessa época do ano, outono, inverno, são frequentes bastante tipos, né, de doenças. Enfim, quais são elas, assim, as mais conhecidas, além da laringite? Além da laringite, tem aí uma que se destaca muito, é a bronquiolite, que também atinge os bebês, os lactentes jovens, né, numa faixa em torno de 3 meses a 6 meses, são bastante frequentes, são as inflamações dos brônquios, né, que leva também a um cansaço, a um desconforto respiratório importante. Temos também a mais comum as rinofaringites, que são os resfriados comuns, as gripes, entendeu? Que fazem nós mamães ficarem doidas, né? Que a criança, exato, que dá aquele desconforto, que gera aquele trauma na mãe, aquela preocupação, entendeu? E tudo isso vem com aquela tríade, né, que eu gosto de falar, que é a presença da criança na escola, né, na faixa etária de 6 meses a 2 anos. Sim. Essa presença na vida comunitária, aliado a isso, a idade da criança, onde ela tem uma imunidade ainda em formação, nessa faixa etária de 2 anos. Mais baixa, né? E o estado nutricional, o ambiente, tudo isso favorecendo as infecções das vias aéreas superiores, que é um assunto bem delicado nessa faixa etária, que ocorre e venham tendo uma frequência grande pela própria evolução, né? Hoje as crianças
vão mais cedo para as escolas, devido ao trabalho das mães, os enfim, pais, a né? vida mais agitada, a vida Verdade. moderna, então acaba por... Optando colocar na escolinha. Na escola, exato. E a incidência dessas doenças vem aumentando gradativamente a cada inverno, Sim. entendeu? A cada outono e inverno nessa época do ano aqui, entendeu? Olha, eu sei o quanto é difícil, nós mamães ali, os filhinhos ficam doentes, a gente já fica tudo doida, né? Então já corre pro médico, corre pra lá e chega achando, né? Fica super nervosa, passa isso pra criança, a criança já tá, como o doutor mesmo disse. Então, pra gente encerrar nossa entrevista, para você que está nos assistindo aí, deixa um contato para o pessoal, de repente, conhecer até mesmo mais dicas pela rede social do doutor. E logo mais ele vai voltar aqui, vamos falar sobre outros temas, outros assuntos que as mamães gostam de saber. Perfeito, eu vou estar mencionando meu Instagram. Tá, qual que é seu Instagram? Clínica Dr. Doval, @.com.br. Pronto, é isso mesmo. Olha, hoje foi muito legal o nosso bate-papo, super informativo aí. As mamães que estão nos assistindo, olha, foi aí o que é a laringite. Então fique atenta. Caso aconteça de ter algum sintoma com seu filho em casa, procure sempre profissional na área da saúde, bem indicado para poder estar medicando, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Hoje foi o nosso bate-papo com o Dr. Luiz Doval, pediatra.